Olá, meu querido comprador. Aqui é o Filipe Lima novamente. E eu sou o Felipe Lima. Nós somos os fundadores do Instituto Comprar com Desconto. E eu quero fazer uma pergunta para você. Se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para o melhor vendedor do Brasil, que pergunta você faria? Eu tive o prazer de entrevistá-lo e você não pode perder essa entrevista. Só que, ele me fez eu prometer que eu não mostraria esse vídeo para um vendedor. Porque, pelo que ele disse, ele estaria correndo risco de vida se algum vendedor ouvisse as dicas que ele deu. No final desse vídeo tem 5 dicas que são de matar qualquer vendedor. Você não pode perder. E eu tenho que concordar com o Pereira. As dicas que ele deu, eu até me surpreendi com o que ele falou. Então, se você for vendedor, saia desse vídeo. Eu quero cumprir nossa promessa, então eu quero proibir você, vendedor. Você entendeu, né? Saia desse vídeo, mude de página, sei lá o que. Saia dessa aqui agora, entendeu? Mas se você for consumidor, você tem que assistir. E assistir tudo. Porque, cada palavra que ele dizia é um aprendizado diferente. É isso aí. Vamos para o que interessa. Assista aí que daqui a pouco a gente volta para conversar mais. Até daqui a pouco. E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Filipe Lima. Sejam bem-vindos mais uma vez. Tô com um grande aqui, vendedor da história, Pereira Vencendo. Esse cara é mito aí na vendas e na parte também de liderança, tudo mais, Sim. Motivação. O cara é muito bom. Antes da gente começar a falar, a gente vai falar sobre negociação, sobre o lado de um bom vendedor, que isso é importante, conhecer como quem está negociando, que no caso, nada melhor que um bom vendedor. Falar um pouco da sua vida para as pessoas te conhecerem também. Eu acho importante colocar que, de qualquer forma, as pessoas muitas vezes te enxergam pelo onde você está atualmente ou aonde você conseguiu chegar. Mas eu acho muito importante que a gente não esqueça a origem da gente, né? E eu tenho uma origem bastante comum no Brasil, né? Uma origem da maioria, que é essa origem de dificuldades, inclusive assim, do que eu lembro, que eu tenho mais memória da minha infância, aos 10 anos, meu pai tinha uma banca de frutas na cidade de Campinas, onde eu nasci. Não tinha rodoviária e tinha uma estação ferroviária, e nessa estação ferroviária também saiu os ônibus. E meu pai tinha uma banquinha de frutas lá, e eu posso garantir para você que agora, aos 55 anos, 41 anos depois, talvez depois de tantos livros que eu tenha lido, de tanto aprendizado que eu tenha feito, tanto que eu tenha estudado, talvez a maior escola de vendas que eu tenha aprendido e de compra tenha sido na banquinha de frutas do meu pai. Porque nós começávamos às 4 horas da manhã como compradores. E a partir das 6 horas da manhã nós virávamos vendedores. Não é? Então eu conheço muito bem esses dois lados, porque a gente tinha que saber comprar muito bem para vender muito bem. Né? Dizem que a melhor venda começa na compra, né? A compra, é isso. E aqui nos bastidores, aqui, antes da gente começar, você fez uma colocação muito legal que eu não tinha parado para pensar. Que todos nós somos vendedores, mesmo compradores. Porque ele falou que nós vendemos o nosso dinheiro. Sim. Pô, parabéns, eu não tinha parado para pensar nisso ainda. Olha que observação legal. E aí, ao longo desses 41 anos, eu já passei por grandes momentos de dificuldades. E todos os momentos de grandes dificuldades eu acabei saindo desses momentos, comprando melhor e vendendo melhor. Eu acho que a nossa conversa dá para ir por aí. Pô, muito legal. Porque o que eu vejo assim que a negociação, você está sempre negociando. Sim. O que acontece é que as pessoas não sabem que isso é uma negociação. Sim. E aí, que nem você falou, muitos desafios, e geralmente quando você tem um problema, você tem que às vezes convencer alguém, ou pedir para alguém fazer alguma coisa, e que isso é a negociação que vai te ajudar. O convencimento, até tem um filme que, se vocês não assistiram, eu recomendo que vocês assistam, que é Obrigado por Fumar. Esse filme é um filme muito legal, porque no filme tem uma pessoa que ele é representante da indústria do tabaco. E a missão dele é causar uma boa impressão da indústria do tabaco. E ele também tem um amigo que é o representante da indústria das armas. E tem uma outra pessoa que é representante da indústria das bebidas, das bebidas alcoólicas. Caramba. Então, uma missão não muito grata, né? Uma missão bastante interessante. Quando você falou de convencer, eu lembrei desse filme, porque tem uma cena do filme que ele se está se dando muito bem na defesa da indústria do tabaco. E aí ele recebe uma premiação, e para receber essa premiação ele vai ter que fazer uma viagem da cidade dele para Nova York. E vai ser de avião, né, tal. E ele era separado, e ele foi buscar o filho dele para ir junto, e a mãe não deixou. Porque a mãe achava que ele não era uma boa companhia, porque ele defendia um assunto
que não era bem polêmico. eticamente correto, alguma coisa assim. Aí o filho fala, eu vou convencer minha mãe. Aí ele fala, nunca convence a ninguém, influencia a pessoa. Ah, ótimo. E aí tem uma cena que aparece o filho no avião com o pai. E aí o pai pergunta, como é que você conseguiu influenciar a sua mãe? E aí o menino disse, eu olhei bem nos olhos dela e perguntei se era justo eu ser punido pela incompetência dela no relacionamento com o meu pai. Caramba. E aí ela achou melhor que eu viesse com você. Então, quando a gente tenta convencer, fica num duelo com a outra pessoa, porque as pessoas, elas não gostam de perder, não é? E segundo Sun Tzu, na Arte da Guerra, nós sempre temos que propiciar uma derrota honrosa para os nossos adversários. Porque quando você não permite uma derrota honrosa, a pessoa, ela luta até o último gota de sangue dela. Né? E nos relacionamentos de negociação, existe uma coisa que é o ganha-ganha. Mas na prática, geralmente alguém ganha e alguém ganha menos, não que o outro perde. E uma boa negociação é quando o que menos ganha acha que fez um bom negócio. Sim. Então é muito relativo, porque talvez eu possa negociar com você e ele acha que você fez um mau negócio. Pode ser. Mas se você acredita que foi um bom negócio, está resolvido, né? Não é a impressão do outro. Então foi só uma parte, porque nesse jogo de palavras, a gente fica na vida tentando convencer as pessoas, quando na realidade é muito mais interessante, é muito mais econômico, é muito mais leve, soft, quando a gente consegue influenciar a pessoa para que ela acredite que aquela situação é uma situação honrosa para ela. Isso foi magnífico, tirou palavras da minha boca. Eu posso ter me expressado errado, mas é isso mesmo. Não, você não expressou errado. Que nós manifestamos, que nós falamos, acho que já deve ter acontecido com você, que é mais novo que eu, mas comigo milhares de vezes. É o famoso, não era isso que eu queria dizer. Ah, sim. Não é? A gente sempre tem uma boa intenção, mas talvez na hora de escolher a palavra, até porque as palavras em português, elas propiciam vários entendimentos. Então é só um exercício que a gente procure usar as palavras que elas têm menos chance de que a possibilidade do outro entender de outra forma. Olha lá, pessoal, já a primeira dica dos caras, vai anotando aí, cara, é bom. Primeira sacada. Primeira sacada, muito bom. Isso é uma coisa legal do ganha-ganha. Tem muitas pessoas que querem, não, eu quero ganhar, arrancar sangue do cara e tal. E aí que tá, por isso que eu tô vendo aqui, ó, um cara do lado do comprador, um cara do lado do vendedor, para mostrar que isso é união, que dos dois lados pode sair ganhando. E que mesmo que eu ganhe menos, mas eu tô ganhando, não tem prejuízo nenhum. E é isso que a gente tá fazendo. O que eu acho até interessante que a gente faça duas análises. O vendedor que tira mais do cliente do que seria o justo, ele pode estar dando um tiro no pé, porque ele pode estar inviabilizando daquele cliente continuar vivo com uma energia suficiente para comprar ele de novo. Sem dúvida. Do outro lado, o comprador que quer tirar mais do que é o justo do vendedor, ele pode estar matando o fornecedor dele. Então, na realidade, nós sempre temos que buscar, ou do ponto de vista de venda, ou do ponto de vista de compra, do ponto de vista de venda, qual é o valor máximo que o cliente pode pagar de uma forma sustentável. Do ponto de vista do cliente, qual é o valor mínimo que ele pode tirar do comprador de uma forma sustentável. E eu gosto muito de filme, tem aquele filme Uma Linda Mulher, né? Com a Julia Roberts, e tem uma cena muito interessante. Eles se conhecem, ela é uma garota de programa, sim, e ele é um cara que ele nem quer fazer um programa, ele quer companhia. E aí eles negociam o valor, e é um negócio bastante complicado, porque ela vê o carro dele e aí ela quer tirar mais, e ele quer pagar menos, não sei o quê. E aí, em resumo, eles estão na banheira, e eu acho que é o ápice de um relacionamento de compra e venda. Ele fala assim, eu queria te contar um segredo. Eu podia ter te pago mais. Aí ela fala, eu cobraria muito menos. Cara, isso é o auge de um relacionamento, quando um acha que podia ter pago mais e o outro acha que podia ter recebido menos. Ou seja, isso é o auge. Isso quer dizer que aquele relacionamento vai continuar. Porque dentro da escala de valor de quem comprou, ele recebeu muito mais do que ele pagou. Não é? Sim. E do ponto de vista do comprador, ele vendeu por muito mais do que ele faria, ele teve lucro. Se você consegue achar essa equalização,
é uma negociação pro resto da vida. Ou seja, os dois saíram ganhando. Os dois saíram ganhando e você criou um relacionamento. E se você criou um relacionamento, do ponto de vista do vendedor, você tem um ativo que não tem preço, que é alguém que acredita em você, alguém que vai dar um depoimento, e você sabe que um depoimento tem muito mais força do que uma propaganda paga de qualquer outra recompensa que você dê. Não é isso? Do ponto de vista do comprador, em contrapartida, quando você cria um relacionamento com um vendedor, você ganhou um consultor gratuito, né? Você ganhou uma pessoa que você confia nela, que mesmo que ela não venda aquilo que você quer comprar, mas todas as vezes você consulta aquela pessoa, porque você sabe que ela vai te dar a informação correta. Isso é o auge, eu acho que isso é o máximo do relacionamento. Isso é o princípio da confiança, né? A pessoa tem confiança total em você. E aí é bem isso. A não ser que você queira fazer uma venda de uma vez só. Então, por exemplo, você vai vender um carro para uma pessoa particular uma vez só. Então, se você está num processo desse, aí acho que num caso desse cabe você comprar por um menor preço e você tentar vender pelo melhor preço. Porque é uma oportunidade que o relacionamento não vai gerar nenhuma continuidade. É o que eu chamo de negociação competitiva e cooperativa. Perfeito. A maioria é cooperativa. Sim. As pessoas têm que cooperar com o outro porque você vai querer comprar de novo, vai querer fazer negócio de novo. E a competitiva geralmente é quando é um negócio só e provavelmente você não vai fazer de novo. Isso. Mas aí tem que tomar muito cuidado para não ficar uma coisa chata. E aquilo, mesmo sendo competitiva, eu acredito que tem que também ter aquele negócio que tem que ser amigável. Você pode pedir um pouco mais, mas ainda sair. Você sabe uma relação que eu estou passando agora? Eu estou vendendo um imóvel de alto padrão. E o que eu noto é bastante interessante assim. Eu mesmo, com toda essa experiência de vida, eu recebi algumas propostas 2 anos atrás, que na época eu achei que eram absurdas. Passados os 2 anos que eu não vendi o imóvel, eu tô quase... Se eu achasse aquela pessoa que me fez aquela oferta naquela época, eu acharia que era um bom negócio. Então, muitas vezes, é muito interessante que quem está vendendo tenha uma noção correta do que vale aquilo. Sem dúvida. E quem está comprando também tem uma noção correta do que vale aquilo, né? Pelo menos para ser um balizador, né? Aí entram outros fatores. Por exemplo, por que nós compramos numa loja de conveniência uma Coca-Cola por R$5? Porque o próprio nome está dizendo, é uma loja de conveniência. É num horário que os outros lugares estão fechados, não é? Então, naquele momento, não há preocupação, né? Você não está fazendo uma compra comparando com um supermercado. E tem gente que chega lá e acha caro. Né? Só que a loja de conveniência está num horário fora, está pagando o funcionário valores adicionais, está correndo o risco de um assalto. Tem uma série de coisas nesse sentido. Isso foi até que o Sandro Santos também ele falou, que é o bom senso. As pessoas têm que ter muito bom senso. E é fundamental isso. E agora, um pouco mais na área de negociação, você acha que tudo é negociável? Eu acho que tem coisas que são inegociáveis, né? Mas essas coisas inegociáveis, elas são a minoria das coisas, né? Eu acho que é inegociável um sentimento que foi contra as suas crenças. Isso é inegociável, né? O resto das coisas é negociável, porque preço é negociável, prazo é negociável, quantidade é negociável, questões adicionais é negociável. Mas, numa negociação, eu vou trazer para uma metáfora. Por exemplo, eu sou hipnólogo também, né? E tem uma coisa muito interessante, porque as pessoas falam, você consegue hipnotizar todo mundo? Teoricamente, sim. Mas eu não consigo hipnotizar todas as pessoas em todas as situações. Porque a pessoa, ela pode sofrer as influências de uma hipnose, desde que não afete suas crenças. Olha que interessante. Nós somos criados com um dispositivo de proteção que nos protege até de uma hipnose quando ela afeta as nossas crenças. Então, um hipnólogo nunca vai conseguir fazer com que a pessoa que venha a ser hipnotizada contrarie as suas crenças. Então, você vê, até no estado de hipnose, você não afeta as crenças. Agora, se você estiver num estado de negociação que as suas crenças sejam atingidas, isso tem que ser inegociável. Eu acho que é só essa a questão. O resto é intransigência. Então, se você não está abrindo a possibilidade, a flexibilidade de uma negociação para questões legitimamente negociáveis, aí você é intransigente.
e quando você é intransigente, você paga preço. Sem dúvida. Essa é a questão. Muito, muito interessante seu ponto de vista. Eu também sou hipnólogo, eu adoro essa parte e você falou tudo. Você tirou palavras da minha boca quanto a isso. Realmente, quando você mexe com o valor das pessoas, é o ponto principal que ninguém reda ao pé. E isso não tem como negociar. Isso é valores de cada um. Vocês têm seus valores, eu tenho meu valor, você tem seu valor. E isso não tem como negociar. O que nós aprendemos, né, é que crença também é uma coisa que pode ser alterada. Sim. Por quê? Por exemplo, eu já usei, eu costumo dizer para meus filhos que eles estão acompanhando um vendedor há 44 anos, né? Então, assim, meus filhos desde que nasceram, 28 anos, mais velho, sempre teve um pai de vendas dentro de casa, né? E eu costumo fazer algumas coisas em vendas muito arrojadas. E eu costumo dizer para eles que não façam isso sem rede, né? Porque são acrobacias bastante perigosas. E uma dessas negociações, eu vendi 3,5 milhões de software. Não sei se você tem noção o que é vender 3,5 milhões de software. Tudo que começa com 1 milhão é muita coisa. Para grandes fabricantes de computadores brasileiros competindo com a Microsoft, né? E em alguns momentos foi muito interessante que quando você lida, você é pequeno, teoricamente, contra um grandão, ele se acha no direito de que você quase que deveria pagar para ele comprar de você, para você dizer que vendeu para aquele cara, né? Então, para você que estiver assistindo, que você estiver numa relação onde você é a parte forte, toma cuidado com esse tipo de procedimento, porque você pode estar perdendo a oportunidade de ter um excelente fornecedor, né? E o tamanho do fornecedor, ele não importa, porque se ele resolve o teu problema, o tamanho dele não importa. E eu era um resolvedor de problema dos grandes fabricantes de computador. E um dia eu estava numa reunião, e eu já passei por isso várias vezes, daquelas mesas longas, com vários diretores, e tinha o presidente dessa empresa, de uma grande empresa. E chegou num determinado momento que eu argumentava com ele dos benefícios dele estar fazendo serviço comigo, e todos os meus argumentos, ele dizia que não tinha valor. Caramba. E ele insistia que eu tinha que reduzir o meu valor em 50%. Nossa. E eu dizia para ele que era inviável reduzir o meu valor em 50% pelos meus custos fixos, pela mão de obra de valor alto que eu tinha, programadores especialistas e tal. E ele disse o seguinte, ou você faz metade do preço, ou a gente não vai dar continuidade nessa negociação. E eu disse a ele uma coisa assim, que ele deve ter ficado, sabe, assim, paralisado, percebi. Eu falei, eu não faço metade do preço, mas eu faço 1,99. Aí ele falou, não entendi. Não, eu faço 1,99, mas não faço R$25. Não sei o que, não estou entendendo. Levantei da mesa e saí. Só que eu estava dentro de uma multinacional e eu não deixaram eu sair. Eu não saí da portaria. O porteiro falou, tem ordem para o senhor não sair, o senhor tem que voltar lá. O senhor tem que explicar um tal de 1,99. Aí eu voltei assim, yes! Né? Ganhei, né? Aí voltei, o presidente estava muito bravo. Que história é essa de 1,99? Falei, olha, é o seguinte, por R$25, eu falei para vocês que eu pego o avião qualquer hora da madrugada para ir para qualquer fábrica de vocês no Brasil inteiro. Eu tenho suporte, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Né? Vocês falaram que não vale nada, então eu faço por R$1,99. Ele, como assim? Eu falei, porque por R$1,99 você não vai ter nem cara de pau de pedir para eu ir de madrugada, não sei o quê. Eu nunca cobrei viagem de vocês, tal. Então eu prefiro fazer por R$1,99, tirar tudo aquilo que você falou que não vale nada, e quando você quiser um desses serviços eu cobro, que vai dar uns R$100 mais ou menos de cada produto. Ele falou, vamos deixar por R$25 então. Ótima negociação, muito boa. Isso é de R$1,99. Em contrapartida, quando você está comprando, você também pode usar a mesma técnica. Porque, na realidade, a pergunta que eu sempre faço é, quem é seu advogado? Porque, na realidade, tem gente sendo presa porque roubou uma maçã e tem gente solta que roubou milhões. A única diferença é quem te defendeu. Sem dúvida. Então, a capacidade de influenciar, tanto do lado de compras como de vendas, é que vai fazer a diferença. Sem dúvida. Então, por exemplo,
algumas dicas para você, comprador. Isso é ótimo, eu adoro isso. Agora eu vou assim dar o pulo do gato do outro lado. Espero que nenhum vendedor assista isso, porque eu vou ser crucificado. Eu queria... Anota, pega o papel e a caneta agora. Eu queria até se aproximar aqui, falar um pouco baixo, porque eu estou correndo risco de vida com isso que eu vou te falando, mas os meninos aqui me pediram para dar sacadas geniais para vocês. Já pega o papel e a caneta e, ó, presta atenção. Regra número 1. Quando o vendedor falar o preço, você dá um grito e fala, o quê? Boa. Se o cara não tiver certeza do valor, ele vai dar um desconto no ato. Muito bom. Essa é a primeira dica. Ótimo. Você nem escute o valor que ele fale. Você dá um grito com ele, porque ele já vai dar 50% de desconto. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Peça pequenos descontos em vários momentos da negociação. E depois você some todos os descontos. Porque se você pedir um grande desconto, é bastante complicado de você conquistar um grande desconto. Mas se você pedir pequenos descontos, você vai conquistando os pequenos descontos e depois você soma os descontos. Segunda dica. Terceira dica é, em hipótese alguma, demonstre facialmente que você tem interesse no produto. Assim, no supermercado eles recomendam, não leve criança e não vá com fome, né? Em vendas, não leve a esposa. Boa. E se a esposa for junto, pede pelo amor de Deus para ela não deixar transparecer que ela gostou. Isso vai muito por causa que assim, os vendedores eles gostam muito de levar a emoção das pessoas, né? E aí quando você vai comprar, você e a esposa, são 2 contra o vendedor. Quando a sua esposa demonstra emoção, são 2 contra você, né? E aí de você se não comprar, você está enrolado, né? Quarta dica, procure fazer compras nas viradas do mês, porque nas viradas do mês o vendedor precisa cumprir cota. E para cumprir cota, ele vai te dar descontos. Se você for comprar um carro, você vai no último dia do mês, às 18 horas. Porque é a hora que está chegando um caminhão cegonha do próximo lote de carros que está chegando e ele não vendeu aqueles carros. Fantástico. Provavelmente ele vai te fazer uma venda também bastante grande. Fantástico. Com relação a carro também, a outra coisa bastante interessante pergunte todos os valores que estão embutidos na compra e comece a tirar esses valores. Por exemplo, vamos imaginar que fosse possível você chegar no McDonald's e você comprasse a promoção número 1, o Big Mac, batata fritas e a Coca-Cola média, que custa R$ 5,90. E aí você pergunta para o cara, eu não gostaria da Coca-Cola. Você olha o preço da Coca e tira o preço da Coca. Aí você fala, eu não gostaria da fritas. Você olha o preço da fritas e tira o preço da fritas. Aí você fala, eu não quero o hambúrguer. Quando você tira o preço do hambúrguer, ficou negativo. Porque a promoção é mais barata que os valores individuais. Tudo bem? Sim, certinho. Então, no carro, você começa a negociar os acessórios de não ter os acessórios. Fantástico. E aí você compra sem os acessórios. Só que o cara não tem o modelo sem acessórios. E aí ele vai falar com o gerente para dar um desconto nos acessórios para não ter que mudar o carro, porque ele não tem outro carro. E ele precisa fazer a venda agora. Ó, esses segredos você jurou por Deus que não ia contar para ninguém. Só isso vale um curso inteiro. Não é isso? Esse Pereira é demais. Nossa, quando ele falou aquela, o quê? Aquela dica não deu pra segurar. Aquela eu não conhecia ainda. Aquela foi muito boa. Vale a pena só pela aquela dica. Mas agora eu tenho certeza que você já conheceu muitas dicas, que você gostou das dicas que ele passou, só que, ó, melhor, ainda tem muito mais. E se você quer aprender mais, a segunda parte você não pode perder, que tá muito melhor que a primeira parte. Se inscreva no meu canal, deve estar por aqui em cima, aqui em algum lugar, e você vai receber na próxima segunda-feira, às 11 horas, a segunda parte. Imperdível. É isso aí. Nem eu acreditei quando ele falou aquilo. E é muito melhor. A segunda parte vai ser 1000 vezes melhor do que a primeira. Sem contar que ele vai dar mais 7 dicas e uma delas é como você dominar a negociação na hora de comprar. Fora que ele deu um bônus pra gente que nem eu acredito, que foi como você conseguir, como é possível na verdade, como é possível ganhar R$1 milhão. E aí, o que você acha? Agora deixe seu comentário dizendo o que você achou desse tipo de entrevista, entrevistar pessoas do ramo de venda. Eu acho que é muito bom, dá pra aprender muito. E você tem duas opções.
Ou compartilhar com seu melhor amigo, ou compartilhar com todos os seus amigos. É isso aí. Muito obrigado. Instituto Comprar com Desconto, equilibrando o jogo do mercado. É isso aí, galera. Até mais.